Prepare-se para conhecer uma das lendas mais aterrorizantes da humanidade. Uma história que começou há milhares de anos na Grécia Antiga e se espalhou por todo o mundo, ganhando novas formas, novos medos e novos significados. Esta é a verdadeira origem do lobisomem, uma criatura que nasceu não do folclore simples, mas de um rei arrogante, um deus furioso e uma maldição que mudaria para sempre nossa relação com a lua cheia. Licaon. O rei que desafiou Zeus. Nossa história começa na Arcádia, uma região montanhosa da Grécia Antiga, por volta do ano 1000 a.C. Ali governava um rei chamado Licaon, cujo nome em grego significa semelhante ao lobo. Ele era poderoso, rico e profundamente arrogante, uma combinação perigosa quando se vive em uma época onde deuses caminham entre os mortais. Licaon tinha 50 filhos, todos igualmente orgulhosos e violentos. Juntos, transformaram a Arcádia em um reino de terror. Assassinatos, saques e sacrifícios humanos eram comuns. Os deuses do Olimpo observavam com crescente desagrado, mas foi Zeus, o rei dos deuses, quem decidiu investigar pessoalmente. Zeus desceu do Olimpo disfarçado de viajante pobre e pediu hospitalidade no palácio de Licaon. Na Grécia Antiga, a hospitalidade era sagrada, uma lei divina que nenhum mortal ousava quebrar. Mas Licaon era diferente. Ele suspeitou que aquele mendigo pudesse ser um deus e decidiu lhe testar da maneira mais horrível possível. Aqui vem a parte que fez essa história ecoar por milênios. Licaon ordenou que um prisioneiro fosse morto, sua carne cozida e servida ao visitante. Se o estranho fosse realmente um deus, reconheceria a carne humana. Se fosse apenas um mendigo, comeria sem saber. Era um teste blasfemo, um insulto direto às leis divinas. Zeus, é claro, reconheceu imediatamente o que estava sendo servido. Sua fúria foi tão grande que o palácio tremeu. Com um grito que ecoou pelos céus, ele revelou sua verdadeira forma. Raios explodiram das paredes. O salão do banquete se encheu de luz divina. E então veio a punição. A maldição. O nascimento do primeiro lobisomem. Zeus olhou para Licaon com olhos flamejantes e pronunciou uma maldição que se tornaria lendária. Você age como uma besta, então será uma besta para sempre. O que aconteceu em seguida foi descrito pelos poetas gregos com horror fascinado. O corpo de Licaon começou a se contorcer. Seus braços ficaram mais longos, suas mãos se transformaram em garras. Pelos grossos e grisalhos brotaram de sua pele. Seu rosto se alongou em um focinho cheio de presas afiadas. Seus gritos de agonia se transformaram em uivos que ecoaram pelas montanhas da Arcádia. Mas o pior não era a transformação física. Zeus garantiu que Licaon mantivesse sua mente humana presa em um corpo de lobo. Ele saberia exatamente o que havia perdido, entenderia sua monstruosidade, mas seria escravo de instintos animais. Durante o dia, vagaria pelas florestas em tormento. Durante a noite, especialmente sob a lua cheia, a sede de sangue seria incontrolável. Os 50 filhos de Licaon também foram punidos. Alguns foram transformados em lobos, outros foram mortos por raios. Zeus então enviou uma enchente catastrófica para limpar a Arcádia de sua corrupção. Apenas alguns sobreviveram para contar a história. Uma história que serviria de aviso para toda a humanidade. Nunca desafie os deuses, nunca quebre as leis da hospitalidade e nunca, jamais, sirva carne humana. A palavra que assombra. Licantropia, o nome Licaon, deu origem à palavra licantropia, a condição de se transformar em lobo. Em grego, laikos significa lobo e anthropos significa humano. Licantropia é literalmente homem-lobo, e o termo médico sobrevive até hoje para descrever uma condição psiquiátrica rara onde pessoas acreditam ser animais. Mas na Grécia Antiga, licantropia não era doença, era maldição real. Os gregos acreditavam que a transformação podia ser transmitida através de mordida, herdada através de linhagem familiar, ou infligida como punição divina. Algumas histórias falavam de rituais sombrios no Monte Liceu, onde homens comiam carne humana em sacrifício a Zeus, e eram transformados em lobos por 9 anos. O historiador Heródoto, escrevendo no século V a.C., mencionou uma tribo chamada Niuri, que supostamente se transformava em lobos uma vez por ano.
Plínio, o Velho, documentou casos de homens que nadavam através de um lago na Arcádia e emergiam como lobos. Retornando à forma humana, apenas 9 anos depois, se não comessem carne humana nesse período, a maldição se espalha da Grécia para o mundo, conforme a civilização grega se expandiu. A lenda do lobisomem viajou com ela. Quando os romanos conquistaram a Grécia, absorveram o mito e o misturaram com suas próprias lendas de metamorfose. O poeta romano Ovídio recontou a história de Licaon em suas Metamorfoses, garantindo que a lenda sobreviveria por séculos. Mas foi na Europa medieval que o lobisomem realmente ganhou vida. Ou melhor, o fim. Durante a Idade Média, enquanto a Igreja Católica lutava contra o paganismo, o lobisomem se tornou símbolo do mal absoluto. Não era mais apenas uma maldição grega antiga, era obra do diabo. As florestas europeias eram vastas, escuras e cheias de lobos reais, que atacavam aldeias. Quando corpos estrupiados apareciam, as pessoas viam padrões: ataques durante lua cheia, ferimentos que pareciam feitos por garras, vítimas parcialmente devoradas. A linha entre lobo natural e lobisomem sobrenatural ficou perigosamente confusa. França e Alemanha se tornaram epicentros do terror do lobisomem. Entre 1520 e 1630, existiram mais de 30.000 casos registrados de acusações de licantropia. Pessoas eram julgadas, torturadas e executadas por supostamente serem lobisomens. O caso mais famoso foi de Peter Stump na Alemanha em 1589, acusado de matar e devorar 14 crianças enquanto estava em forma de lobo. Ele foi torturado até confessar e executado de maneira brutal, esquartejado vivo em uma roda. A lua cheia, símbolo da transformação. Curiosamente, a conexão entre lobisomens e lua cheia não era forte nas lendas gregas originais. Essa associação se fortaleceu durante a Idade Média e o Renascimento. A lua sempre teve poder simbólico, controlava as marés, afetava colheitas, marcava ciclos femininos. Parecia lógico que também controlasse transformações monstruosas. A lua cheia representa a perda de controle. Sob sua luz prateada, o homem civilizado é arrancado de sua pele e forçado a se tornar besta. É uma metáfora poderosa. Todos temos um lado selvagem, instintos que reprimimos, uma natureza animal que lutamos para controlar. O lobisomem é o medo de que essa luta seja perdida. Médicos medievais tentaram explicar a licantropia cientificamente. Alguns culpavam a melancolia licantrópica, um desequilíbrio dos humores corporais. Outros apontavam para doenças reais: raiva que causa comportamento agressivo e espuma na boca. Porfiria, uma condição genética que torna a pele extremamente sensível à luz solar e pode causar crescimento anormal de pelos. Hipertricose, que cobre o corpo inteiro com pelos grossos. Mas a explicação científica nunca superou o poder do mito. O lobisomem representa algo mais profundo que doença. Representa a dualidade humana, a batalha eterna entre civilização e selvageria. O lobisomem no mundo. Variações globais. É interessante notar que quase toda cultura tem sua versão do lobisomem. Na América do Norte, tribos nativas falavam de skinwalkers, xamãs, que vestiam peles de lobo e adquiriam suas características. Na África existem lendas de hienas-homem. Na Índia, tigres-homem. Na América do Sul, os jaguares assombram as florestas. O padrão é universal: humanos que se transformam em predadores locais. Isso sugere que a lenda do lobisomem toca algo fundamental no medo humano: o medo de sermos caçados, de não estarmos no topo da cadeia alimentar, de que a civilização seja apenas uma fina camada sobre nossa natureza animal. No Brasil, temos nossa própria versão rica em detalhes. O lobisomem brasileiro nasce de várias formas. O 7º filho homem, após 6 meninas, alguém que tenha relações incestuosas ou uma criança não batizada. Ele se transforma às sextas-feiras à 0 hora, visitando 7 encruzilhadas, cemitérios ou igrejas. Para quebrar a maldição, é preciso lhe ferir levemente, fazendo sangrar ou lhe batizar enquanto ainda está em forma humana. O legado de Licaon. Por que ainda tememos? Mais de 3.000 anos depois de Licaon servir carne humana a Zeus, ainda contamos histórias de lobisomens. Mas por quê? Porque o lobisomem
representa medos eternos. Medo da transformação incontrolável. Medo de perdermos nossa humanidade. Medo do monstro que pode estar escondido dentro de cada um de nós. É também uma história sobre consequências. Licaon achou que estava acima das leis divinas e humanas. Sua arrogância custou sua humanidade. É um aviso que ressoa através dos tempos. Nossas ações têm consequências, especialmente quando violamos os princípios fundamentais da civilização. Hollywood transformou o lobisomem em ícone cultural. Filmes como O Lobisomem de 1941 estabeleceram o visual clássico. Transformação dolorosa sob a lua cheia. Vulnerabilidade à prata. A maldição transmitida por mordida. Mas mesmo com todos os efeitos especiais e maquiagem moderna, a essência permanece a mesma da história grega original. Um humano preso entre dois mundos, condenado a ser monstro. A maldição eterna. Da Arcádia antiga aos filmes modernos. O lobisomem sobreviveu porque fala diretamente aos nossos medos mais primitivos. Licaon foi o primeiro, mas não o último. Cada geração reconta a história, adiciona novos detalhes, mas mantém o cerne. A transformação terrível, a perda de controle, a maldição que não pode ser quebrada. Então, da próxima vez que você olhar para a lua cheia, lembre-se de Licaon. Lembre-se do rei arrogante que pensou poder enganar os deuses e pagou com sua humanidade. E talvez, apenas talvez, aquele uivo distante que você ouve não seja de um cão perdido. Pode ser o eco de uma maldição que começou há 3.000 anos e nunca realmente terminou. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo vídeo.